Oi, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para a nossa segunda aula, né, de redação, olhando basicamente para alguns aspectos que são importantes, especificamente na configuração dos textos que a gente vai produzir ao longo desse tempo, ao longo desse ano, né, juntos. É, uma questão que eu quero chamar a atenção é, eu não vou, como eu tenho feito, me prender muito à aula da apostila, nem aos testes da apostila, eu quero comentar aquela proposta que eu passei para vocês. Então, com alguns detalhes, um jeito de escrever e etc. Porque gostaria muito que vocês escrevessem a proposta nesse final de semana, para na semana que vem eu trabalhar alguns textos, corrigir alguns textos e levar para vocês os textos corrigidos, tá bom? Bom, vamos falar um pouco de modo geral, assim, o que está sendo proposto nessa aula 2. Eu quero chamar a atenção aqui nessa primeira página de alguns aspectos. O primeiro é a importância da prática da escrita, né? Então tá aqui, mesmo que você não se sinta confortável no exercício de escrever, para ser avaliado, não fuja das atividades de escrita. Uma questão que todo mundo me faz lá, professor, o que eu faço para poder escrever? Precisa escrever. Olha só, não existem métodos milagrosos, está escrito aqui, não existem métodos milagrosos. Professor, como é que eu faço para escrever uma ótima redação? Escreva, todos os dias escreva. Aquilo que eu comentei na aula anterior, nem que seja pequenos textos. Um segundo ponto importante é, preste atenção à orientação na correção que a gente vai fazer do seu texto. Pense assim, quanto mais pontos o corretor, os avaliadores estão passando do meu texto, mais eu posso melhorar, tá? Então nunca olhe assim, eu não sei escrever redação. Ninguém sabe escrever redação, ninguém nasceu sabendo escrever redação. O ponto é, para a gente aprender esse processo, a gente precisa levar em conta a orientação e a correção que é feita. Então sempre pegar as dicas, os comentários, o que não foi bom para poder trabalhar, né, para poder melhorar o texto. E finalmente os dois formatos de texto que aparecem aqui no final da página 1, no começo da página 2. Esse formato mais tradicional é o que a gente chama de texto dissertativo argumentativo, que a gente encontra no Enem, na FUVEST, na UITA, na PUC, por exemplo. E essas provas de formato mais moderno que a gente encontra, por exemplo, na própria Federal, na Unicamp, que para mim é um dos melhores modelos de redação do Brasil, com propostas bem diferentes, a UEL também, a UFSC, etc. Tá? Essa redação do formato moderno, olha só que interessante. Exatamente a discussão que eles fazem é do texto da Epistocracia, que foi o primeiro texto que passei para vocês, e no final dessa aula eu vou discuti-lo um pouquinho, tá bom? Bom, deixa eu ver se eu tinha marcado mais alguma coisa aqui para vocês. Assim, nas questões de aperfeiçoamento, enfim, de discussão, de aprofundamento, eu quero chamar a atenção para o tipo de texto que está sendo colocado aqui, olhando para os vestibulares, olhando para o Enem. Se vocês perceberem, especificamente quando a gente olha aqui nas referências aqui embaixo, olha só, Revista Filosófica, essa outra, Scientific American, são textos que eu comentei com vocês, assim, de ler textos que estão fora do cotidiano, procurar textos que não são aqueles textos do dia a dia, aquelas notícias, procurar fontes que sejam interessantes. Então, nesse sentido, os testes provam aquilo que eu falei para vocês. Uma boa preparação para o vestibular significa ler textos diferentes, de fontes diferentes, fora daquilo que a gente está acostumado, tá bom? Esse outro exemplo aqui também é interessante, ó, que é uma transcrição da fala de um youtuber que aconteceu lá na universidade, que é um texto que caiu na Universidade Federal. É interessante, acho importante essa questão da marcação do discurso falado, né, da oralidade, daquilo que a gente faz no nosso cotidiano, e isso diferencia um pouco do texto propriamente escrito. De qualquer modo, não vou discutir, mas estou chamando a atenção daquilo que acontece aqui, tá bom? E no mais, gente, textos que são relacionados a diferentes propostas, a diferentes campos do conhecimento, né? A diferentes propósitos e diferentes campos do conhecimento. Então, deem uma olhada nisso, né? Nesses tipos de texto. Isso tudo é bastante importante, tá bom? Essa proposta que está aqui da pós-verdade é uma proposta bem interessante. Eu não vou sugerir que vocês façam nesse momento, porque ela é uma proposta longa, e o meu objetivo é trabalhar com vocês primeiro propostas curtas, depois propostas longas. De qualquer modo, eu sugiro que vocês leiam a proposta, que vocês entendam um pouco a proposta. E vejam, por que a apostila chama isso de proposta moderna? Olha só o começo só do enunciado que eu destaquei aqui para vocês. A Unicamp diz assim para a gente: você é um estudante do ensino médio e foi convidado pelo Grêmio para fazer uma palestra aos colegas sobre um fenômeno recente, o da pós-verdade. Tem duas coisas legais aqui. Não é escrever um texto dissertativo, argumentativo sobre um tema.
É você, na condição de estudante, escrever um texto para os seus colegas. Você simular essa situação. Isso é muito legal, isso é muito diferente e isso é muito bacana para o exercício da escrita, simular isso. O segundo é falar sobre um tema que também é recente, que é o fenômeno da pós-verdade. Aí eles colocam ali 3 critérios que são importantes, por exemplo, explicação do que é pós-verdade, relação com redes sociais, exemplos de notícias falsas que circularam na rede e se tornaram pós-verdade, que não são verdade, mas se tornam pós-verdade, e as consequências da disseminação da pós-verdade. Então, tudo isso é muito interessante. Se vocês, de novo, olharem ali os exemplos dos textos, vão ver que não são textos simples, assim, no sentido de que não é aquele texto que eu leio no jornal do cotidiano, que vem no Twitter, etc. E olha o exemplo do Nexo aqui, ó, que eu tinha comentado, né? O Nexo, que também é um jornal bacana para a gente estudar, para a gente ler coisas diferentes, tá bom? Bom, deixa eu falar um pouco então sobre o tema lá da questão, né, da epistocracia, para nossa aula não ficar muito longa, tá? Aqui, então, bom, a gente tem aqui o texto da epistocracia, eu vou ler rapidamente com vocês, depois vocês leem com calma, destacando o que vocês querem, mas eu diria, ó, esses 3 pontos que eu destaquei no texto são os principais. Lembra que eu comentei na aula passada com você assim, ó, cuidado para não ficar anotando tudo, destacando tudo no texto, daqui um pouco tudo é importante, nada eu consigo retirar. Então, assim, se a gente lê uma questão, se a gente lê um texto e destaca só aquilo que de fato se sobrepõe, a gente começa a focar no processo de leitura para aprender a fazer um processo de escrita com bastante qualificação, bastante qualificado. Então lá, considere o texto abaixo. A ascensão política de Donald Trump nos Estados Unidos, a decisão britânica de deixar a União Europeia e a definição contrária ao acordo de paz na Colômbia têm sido elencados como exemplos de, atenção, uma crise da democracia global e dos sistemas de representação política. Puxa, isso é, digamos, decisivo. Se a gente pensa que a democracia sempre foi tida como o melhor regime de todos, e que a representação, por ela ser um exemplo de representação, ela podia demonstrar alguma coisa, é terrível que a gente esteja passando por uma crise da democracia, tá? E aqui a gente tem 3 exemplos. Então, esse é o ponto central desse primeiro parágrafo. A democracia está em crise. Os sistemas de representação política estão em crise. Esse é o tema central desse parágrafo, com os exemplos que o autor dá. Tá? Olha o segundo. Para o filósofo norte-americano Jason Brennan, os 3 casos são símbolo de problemas na tomada de decisões políticas. Esses impasses favorecem o quê? A participação das pessoas em detrimento do conhecimento que elas têm sobre a realidade em questão, o que leva, segundo ele, a escolhas irracionais. O que a gente entende desse parágrafo aqui? Que para esse filósofo é mais importante as pessoas participarem do que participarem com conhecimento, sabendo o que estão fazendo. Para ele, né, a democracia seria isso. Mas para ele é isso que está levando a escolhas irracionais. A gente permitir que todo mundo participe sem que necessariamente elas tenham conhecimento para participar. Permitir que todo mundo vote, por exemplo, sem ter exatamente o conhecimento das necessidades do país, dos seus candidatos e etc. É isso que ele está falando, isso é o mais importante aqui. O terceiro parágrafo eu vou pular, não tem nada de importante aqui, porque é só um exemplo de como isso está acontecendo. A questão das mentiras, a questão das pessoas não saberem a realidade britânica e aí votarem pelo Brexit e etc. O penúltimo, em entrevista à Folha por telefone, Brennan falou sobre suas críticas aos sistemas democráticos, reunidas no recente livro Against Democracy, Contra a Democracia, em que sugere atenção, o que ele sugere? A implementação de um sistema político diferente, a epistocracia. Ele defende que, o que seria isso? Apenas uma elite com conhecimento aprofundado sobre temas de relevância nacional possa tomar decisões. Criticado por sua visão de mundo elitista, ele diz que a democracia ainda é o melhor sistema de governo, mas que isso não significa que não precisa evoluir. Aí aqui tem uma explicação do que seria epistocracia, sua fundamentação, valor político e etc. Tá? Para mim o mais importante é esse trechinho que está aqui, que é, por esse sistema, epistocracia, o poder político não deveria ser distribuído igualmente a todos os cidadãos, em contraposição à democracia, mas sim estar, tá? Tem um erro de digitação ali, nas mãos das pessoas sábias. Então, a questão é
uma definição aqui de epistocracia, mas a questão a gente não fica clara aqui se é todo mundo que vai votar, por exemplo, todo mundo pode votar, ou se todo mundo que seria a partir que poderiam ser eleitos. Então, isso que não fica claro. Me parece que a questão central é a questão de quem vota, dos eleitores. Já chego lá. Bom, o enunciado da proposta. Escreva um texto argumentativo posicionando-se em relação à proposta apresentada por Brennan. Seu texto tem que ter 10 a 12 linhas, e atenção, eu coloquei aqui, 10 a 12 linhas significa 2 parágrafos. Um texto desse, argumentativo, em que você vai ter que fazer 2 movimentos importantes, um parágrafo é pouco. O parágrafo condensa uma ideia, uma informação, então a gente não pode colocar tudo num parágrafo só, com exceção do resumo, porque o resumo permite isso. 3 parágrafos até pode ser, dependendo de como você divide, mas colocar um parágrafo de uma linha não recomendo, tá bom? Então, de 10 a 12 fica um tamanho legal, a gente teria 5, 6 linhas por parágrafo, seria um tamanho legal. 4 eu já acho demais. Se você dividir em 4, você teria, por exemplo, na média, parágrafos com 3 linhas. Isso já não é tão bom. O tamanho legal dos parágrafos de 4 a 7 linhas. Esse tamanho é bacana para os parágrafos. E por que eu falei em 2 movimentos? Primeiro, diz aqui o enunciado, você vai explicitar em linhas gerais as ideias do Brennan. Essa é a primeira questão. A segunda é você vai assumir uma posição contra ou a favor dela, contrapondo argumentos se for contra, ou reforçando se você for a favor. Então, esse é um ponto importante. Você vai ter 2 coisas para fazer, colocar o que ele pensa e depois o que você pensa sobre o que ele pensa. Tá? Então, como são 2 coisas diferentes, você pode dividir em 2 parágrafos. Fica legal, fica bacana, organizado, o teu corretor, o teu avaliador vai dar destaque para isso. Bom, vamos pegar lá então os pontos centrais do texto dele. Primeiro, crise na democracia e na representatividade. Não está dando certo, a gente está votando em pessoas que não são adequadas ou a gente está votando em temas que não são adequados. 2, a decisão das pessoas por critérios parciais. Ou seja, eu voto no X porque eu acho que isso aqui é melhor, mas eu não olho a questão global. Eu voto no Y porque eu não gosto do Z, mas eu não olho a questão global. Tá? São critérios parciais, eu nunca olho um todo, eu nunca olho a importância para o país, a importância para a nação. Tá? Isso é muito parcial, muito pessoal às vezes, inclusive, né? Ou de grupo. E o Brennan diz, só conhecedores tomariam decisões, o que seria epistocracia. Como eu falei, isso pode ser para os eleitos, então quem seria eleito seriam só conhecedores, ou para os eleitores, só eles poderiam votar. Tá? Me parece até que no primeiro caso, talvez a gente pudesse ter menos conflito, digamos assim, né? Quem pudesse ser eleito foram pessoas que tivessem algum tipo de conhecimento. Ainda assim, a gente estaria infringindo a questão do direito do outro, né? Enfim, qualquer pessoa poderia se candidatar, representar os seus pares, né? E estar numa representatividade, pensando na democracia. Bom, a partir dessa leitura do Brennan aqui, a partir dessa proposição do Brennan, o que a gente chega à conclusão, né? O que a gente pode concluir? Que a gente teria decisões menos apaixonadas, seriam decisões mais racionais, e mais centradas nas necessidades das nações. Então, casos como do Trump, Brexit, o caso da Colômbia, como ele cita, e outros aqui no próprio Brasil, que eu não vou citar para não criar conflito, seriam menos prováveis, dificilmente aconteceriam, porque as pessoas tomariam decisões ou elegeriam pessoas de maneira diferente. Bom, eu acho que a gente pode ser favorável à tese dele, pode ser contrário à tese dele. Tá? Então eu coloquei aqui para quem é a favor, para quem é contrário. Alguns pontos que eu considero importantes. Por exemplo, para quem é a favor, a gente poderia evitar novas tragédias políticas, como Trump e outros aqui nos nossos trópicos também. A gente poderia discutir temas, né, pautar temas de interesse público, de interesse da nação e não de interesse de grupos específicos. E um terceiro, as decisões podiam ser mais rápidas e mais duradouras, porque elas seriam tomadas por pessoas que olhariam a complexidade dos contextos, a complexidade das nações. Por outro lado, claro que o argumento mais forte a ser contrário a isso é o argumento de que é uma proposta elitista, que ela entende que a pessoa ignorante, a pessoa sem estudo ou sem o conhecimento global, não deveria participar do processo, ela tem que ficar alheia. Ela só recebe as decisões que são feitas, ela não participa. Então, para a representatividade, para a participação, é uma tragédia.
Um outro ponto é que não garante isonomia entre as pessoas, entre os grupos. Por exemplo, no Brasil a gente tem mais pobres e mais pessoas menos escolarizadas. Então a gente teria uma elite e grupos muito mais escolarizados e muito mais ricos tomando decisões para si, talvez, e não para toda a nação. Esse é um risco que se corre. Um terceiro ponto é que não garante que as pautas focarão nas pessoas em si, na nação em si, mas nos interesses dos grupos que são lá chamados de epistocratas, aqueles que seriam os eleitos, enfim, os eleitores, enfim, que tomariam as decisões. E, finalmente, a democracia, me parece um argumento interessante, ela amadurece aos poucos, com o tempo. Então, se de um lado a gente podia pensar em decisões mais rápidas e duradouras, do outro a gente poderia pensar, mas é papel da democracia amadurecer com o tempo, aos poucos, e não achar que ela está sempre pronta. Tá? Exemplo clássico que a gente está vivendo no Brasil. Bom, tá, professor, e para eu escrever, qual o roteiro que eu sigo? Eu acho que você tem esse roteiro aqui. O primeiro ponto, você deve abrir o seu texto explicando o que o Brennan pensa. Traga o que o Brennan pensa, isso é bastante importante. O segundo ponto é, por que ele pensa assim? Quais os argumentos dele? Faça um pequeno resumo em que você traga esses argumentos, mas atenção, não copie trechos do texto, traga com as suas palavras, isso é mais interessante, tá? Mostre para o leitor, no caso o avaliador do texto, que você está fazendo esse movimento. Um terceiro ponto, e aí eu acho que você já vai indo para o final do teu texto, para um segundo parágrafo, por exemplo, é responder essa pergunta, que é possível defender a ideia dele? A gente tem argumentos favoráveis? Ou a gente deve contrapor argumentos a essa ideia dele? E aí você já está colocando o ponto que é central na proposta, que é posicionar-se. E, finalmente, quais argumentos podem ser utilizados para concordar ou não com ele? Apresentar esses argumentos, dar exemplos, contrapor. Se você quiser trazer exemplos da história, de outros países, enfim, traga argumentos que sejam interessantes, que dialoguem com essa proposta dele. Dialoguem no sentido de dizer sim é uma proposta boa, não, não é uma proposta boa, mas que dialogue. Tá? Esse é o ponto mais importante, eu diria aqui. Tá? Faça isso e você vai ter um texto de qualidade. Tá bom? Eu agradeço a atenção e espero encontrá-lo na próxima aula. Um grande beijo.